Mas depois de sofrerem por um pouco de tempo, o Deus que tem por nós um amor sem limites e que chamou vocês para tomarem parte na sua eterna glória, por estarem unidos com Cristo, Ele mesmo os aperfeiçoará e dará firmeza, força e verdadeira segurança. Tudo o que eu quero é conhecer a Cristo e sentir em mim o poder da sua ressurreição. Quero também tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como Ele na sua morte. Ele foi rejeitado e desprezado por todos, ele suportou dores e sofrimentos sem fim. Era como alguém que não queremos ver, nós nem mesmo olhávamos para ele e o desprezávamos. Mas eu lhes digo, quem olhar para uma mulher e desejar possuí-la já cometeu adultério no seu coração. Tiraram a roupa de Jesus e o vestiram com uma capa vermelha. Fizeram uma coroa de ramos cheios de espinhos e a puseram na sua cabeça, e colocaram um bastão na sua mão direita. Aí começaram a se ajoelhar diante dele e a caçoar, dizendo: Viva o Rei dos Judeus! Jesus respondeu: Por acaso vocês não leram o trecho das Escrituras que diz: No começo o Criador os fez homem e mulher. E Deus disse: Por isso o homem deixa o seu pai e a sua mãe para se unir com a sua mulher, e os dois se tornam uma só pessoa. Assim já não são duas pessoas, mas uma só. Portanto, que ninguém separe o que Deus uniu. O que Deus quer de vocês é isto: que sejam completamente dedicados a Ele e que fiquem livres da imoralidade. Que cada um saiba viver com a sua esposa de um modo que agrade a Deus, com todo respeito e não com paixões sexuais baixas, como fazem os incrédulos, que não conhecem a Deus. Ele os deixou passar fome e depois lhes deu para comer o maná, uma comida que nem vocês nem os seus antepassados conheciam. Deus fez isso para que soubessem que o ser humano não vive só de pão, mas vive de tudo o que o Senhor Deus diz. Pois Ele tem dado a vocês o privilégio de servir a Cristo, não somente crendo nele, mas também sofrendo por ele. Sabemos que Cristo foi ressuscitado e nunca mais morrerá, pois a morte não tem mais poder sobre ele. Feliz aquele que recebe a ajuda do Deus de Jacó, aquele que põe a sua esperança no Senhor, seu Deus. Eles dizem coisas sábias e sempre falam o que é direito e certo. De manhã ao meio-dia e de noite eu choro e me queixo e ele me ouve. Quem trabalha tem com o que viver, mas quem só conversa passará necessidade. E faz com que os cegos vejam. O Senhor levanta os que caem e ama aqueles que lhe obedecem. Ele sofria muito no mundo dos mortos. Quando olhou, viu lá longe Abraão e Lázaro ao lado dele. Então gritou: Pai Abraão, tenha pena de mim. Mande que Lázaro molhe o dedo na água e venha refrescar a minha língua, porque estou sofrendo muito neste fogo. É por isso também que vocês pagam impostos, pois quando as autoridades cumprem os seus deveres, elas estão a serviço de Deus. Meu Deus, eu confio em Ti. Salva-me da vergonha da derrota. Não deixes que os meus inimigos se alegrem com a minha desgraça. Os que confiam em Ti não sofrerão a vergonha da derrota, mas serão derrotados os que sem motivos e revoltam contra Ti. Jesus andava visitando todas as cidades e povoados. Ele ensinava nas sinagogas, anunciava a boa notícia sobre o reino e curava todo tipo de enfermidades e doenças graves das pessoas. Assim também o Espírito de Deus vem nos ajudar na nossa fraqueza. Pois não sabemos como devemos orar, mas o Espírito de Deus, com gemidos que não podem ser explicados por palavras, pede a Deus em nosso favor. Não serve para ser meu seguidor quem não estiver pronto para morrer como eu vou morrer e me acompanhar. Ele acalmava a tempestade e as ondas ficavam quietas. Antes mesmo que eu fale, tu já sabes o que vou dizer. Quando os maus, os meus inimigos, me atacam e procuram me matar, são eles que tropeçam e caem. Ainda que um exército inteiro me cerque, não terei medo. Ainda que os meus inimigos me ataquem, continuarei confiando em Deus. Filhos, escutem o que o seu pai ensina. Prestem atenção e compreenderão as coisas. Não deixe de corrigir a criança. Umas palmadas não a matarão. No dia do julgamento, as riquezas não adiantam nada, mas a honestidade livra da morte. Ó Senhor, tu sabes o que eu desejo, pois ouves todos os meus gemidos. Jesus ouviu a pergunta e respondeu: Os que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Fala com sabedoria e delicadeza. Quem teme o Senhor é feliz, mas quem se revolta contra ele cairá na desgraça. Aquilo que se consegue com desonestidade não serve de nada, mas a honestidade livra da morte. Ao Senhor Deus pertencem o mundo e tudo que nele existe. A terra e todos os seres vivos que nela vivem são dele. Mas se Cristo vive em vocês, então,
Embora o corpo de vocês vá morrer por causa do pecado, o Espírito de Deus é vida para vocês porque vocês foram aceitos por Deus. O preguiçoso fica pobre, mas quem se esforça no trabalho enriquece. Conversávamos com toda a liberdade e íamos juntos adorar com o povo no templo. Os bons passam por muitas aflições, mas o Senhor os livra de todas elas. Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi um homem bom abandonado por Deus, e nunca vi os seus filhos mendigando comida. Ó Senhor Deus, o teu amor chega até o céu, e a tua fidelidade vai até as nuvens. Ó Deus, continua a amar os que te conhecem, e a fazer o bem aos que têm um coração honesto. É o Senhor Deus quem protege aqueles que o temem. É Ele quem guarda aqueles que confiam no seu amor. Que toda a terra tema a Deus, o Senhor. Que todos os habitantes do mundo o temam. Ajuda-me agora, ó Senhor, meu Salvador. Feliz aquele que confia em Deus, o Senhor, que não vai atrás dos ídolos, nem se junta com os que adoram falsos deuses. Tremam de medo e parem de pecar. Sozinhos e quietos nos seus quartos, examinem a sua própria consciência. Nós pomos a nossa esperança em Deus, o Senhor. Ele é a nossa ajuda e o nosso escudo. Cantem louvor a Deus, o Senhor, vocês, o seu povo fiel. Lembrem do que o Santo Deus tem feito e lhe deem graças. A sua ira dura só um momento, mas a sua bondade é para a vida toda. O choro pode durar a noite inteira, mas de manhã vem a alegria. Eu pedi a ajuda do Senhor e Ele me respondeu. Ele me livrou de todos os meus medos. Mas a felicidade que pões no meu coração é muito maior do que a daqueles que têm comida com fartura. A voz do Senhor é ouvida sobre as águas, o glorioso Deus troveja, e sobre os mares se ouve a sua voz. A voz do Senhor é cheia de poder e majestade. A sua voz quebra as árvores de cedro, quebra até os cedros dos montes Líbanos. Deem ao Senhor a honra que Ele merece. Curvem-se diante do Senhor, o Santo Deus, quando Ele aparecer. Pois onde há inveja e egoísmo, há também confusão e todo tipo de coisas más. Por causa de Ti eu me alegrarei e ficarei feliz. Cantarei louvores a Ti, ó Deus Altíssimo. Ó Deus, sê a minha rocha de abrigo e uma fortaleza para me proteger. Tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Mas se eu tivesse guardado maus pensamentos no coração, o Senhor não teria me ouvido. Pessoa que procura segurança no Deus Altíssimo e se abriga na sombra protetorada do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor Deus, Tu és o meu defensor e o meu protetor. Tu és o meu Deus, eu confio em Ti. Confie sempre em Deus, meu povo. Abram o coração para Deus, pois Ele é o nosso refúgio. Derrama sobre nós as Tuas bênçãos, ó Senhor nosso Deus. Dá-nos sucesso em tudo o que fizermos, sim, dá-nos sucesso em tudo. Diante de Ti, mil a noção como um dia, como o dia de ontem que já passou, são como uma hora noturna que passa depressa. A sabedoria que vem do céu é antes de tudo pura, e é também pacífica, bondosa e amigável. Ela é cheia de misericórdia, produz uma colheita de boas ações, não trata os outros pela sua aparência e é livre de fingimento. Vamos comparecer diante dele com ações de graças, cantando alegres hinos de louvor. Ó Senhor Deus, ajuda-me a fazer a Tua vontade e faze com que o Teu caminho seja reto e plano para mim, que os meus inimigos vejam que Tu estás comigo. Pois a bondade é a colheita produzida pelas sementes que foram plantadas pelos que trabalham em favor da paz. Mas se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, e Ele a dará porque é generoso e dá com bondade a todos. Tu dominas o mar poderoso, Tu acalmas as suas ondas furiosas. Todos os povos que criaste virão e se curvarão diante de Ti. Eles louvarão a Tua grandeza porque Tu és poderoso e fazes coisas maravilhosas. Só Tu és Deus. Antes de formares os montes, de começares a criar a terra e o universo, Tu és Deus eternamente, no passado, no presente e no futuro. O Teu amor é melhor do que a própria vida, e por isso eu Te louvarei. Tu sabes como estou aflito, pois tens tomado nota de todas as minhas lágrimas. Será que elas não estão escritas no Teu livro? O Senhor Deus é Rei, os povos tremem. Ele está sentado no seu trono que fica sobre os querubins, a terra estremece. Que essa perseverança seja perfeita, a fim de que vocês sejam maduros e corretos, não falhando em nada. Na verdade, Deus é bom para o povo de Israel. Ele é bom para aqueles que têm um coração puro. Cheguem perto de Deus e Ele chegará perto de vocês. Lavem as mãos, pecadores. Limpem o coração, hipócritas. Não cobice a casa de outro homem. Não cobice a sua mulher, os seus escravos, o seu gado, os seus jumentos ou qualquer outra coisa que seja dele. O presbítero deve ser um homem que ninguém possa culpar de nada. Deve ter somente uma esposa. Os seus filhos devem ser cristãos e não ter fama de maus ou desobedientes. Depois disso, o anjo mandou que eu entregasse a Zorobabel a seguinte mensagem de Deus, o Senhor.
Não será por meio de um poderoso exército, nem pela sua própria força que você fará o que tem de fazer, mas pelo poder do meu Espírito. Sou eu, o Senhor Todo-Poderoso, quem está falando. Darei forças ao meu povo, e pelo meu poder eles viverão. Eu, o Senhor, falei. Não se ajoelhe diante de ídolos, nem os adore, pois eu, o Senhor, sou o seu Deus, e não tolero outros deuses. Eu castigo aqueles que me odeiam, até os seus bisnetos e trinetos. As parteiras temiam a Deus, e por isso ele foi bom para elas, e fez com que tivessem as suas próprias famílias. E o povo de Israel aumentou e se tornou muito forte. Mas você, Tito, ensine o que está de acordo com a doutrina verdadeira. Deus disse, eu irei com você e lhe darei a vitória. Jetro ficou muito contente com tudo que o Senhor havia feito pelo povo de Israel, tirando-o do Egito. Se vocês adorarem a mim, o Senhor seu Deus, eu os abençoarei, dando-lhes comida e água, e tirarei de vocês todas as doenças. Quem bater no pai ou na mãe será morto. Vocês não sabem como será a sua vida amanhã, pois vocês são como uma neblina passageira, que aparece por algum tempo e logo depois desaparece. Gente infiel. Será que vocês não sabem que ser amigo do mundo é ser inimigo de Deus? Quem quiser ser amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Eu lhes disse, preparem os campos para a lavoura, semeiem a justiça e colham as bênçãos que o amor produzirá. Pois já é tempo de vocês se voltarem para mim, o Senhor, e eu farei chover sobre vocês a chuva da salvação. Que ofereçam sacrifícios de gratidão e, com canções de alegria, anunciem tudo o que ele tem feito. Ó Senhor Deus, eu te chamei quando estava em profundo desespero. Escuta o meu grito, ó Senhor. Ouve o meu pedido de socorro. Deus disse, agora escutem o que vou dizer. Quando há profetas entre vocês, eu apareço a eles em visões e falo com eles em sonhos. Com toda a pressa e sem demora, procuro obedecer aos teus mandamentos. O pecado não dominará vocês, pois vocês não são mais controlados pela lei, mas pela graça de Deus. Nós te damos graças, ó Deus, nós damos graças, anunciamos a tua grandeza e contamos as coisas maravilhosas que tens feito. Mas quem tem dúvidas a respeito do que come, é condenado por Deus quando come, pois aquilo que ele faz não se baseia na fé. E o que não se baseia na fé é pecado. E não somente o universo, mas nós, que temos o Espírito Santo como o primeiro presente que recebemos de Deus, nós também gememos dentro de nós mesmos, enquanto esperamos que Deus faça com que sejamos seus filhos e nos liberte completamente. Não é no meu arco que eu confio, e não é a minha espada que me dá a vitória, pois foste tu que nos livraste dos nossos inimigos e venceste aqueles que nos odeiam. Nós te louvaremos o dia todo, nós te somos gratos para sempre. Fale a favor daqueles que não podem se defender, proteja os direitos de todos os desamparados. Faça o que é direito e justo, pois isso agrada mais a Deus do que lhe oferecer sacrifícios. Não tenho medo dos milhares de inimigos que me ameaçam de todos os lados. As palavras dos maus destroem os outros, mas a sabedoria livra do perigo os homens corretos. Vocês também precisam ter paciência. Não desanimem, pois o Senhor virá logo. Mas o Senhor é rei para sempre. Sentado no seu trono, ele faz os seus julgamentos, pois ele recompensará cada um de acordo com o que fez. Meu filho, preste bem atenção no que eu digo e siga o exemplo da minha vida. Quando ouvi isso, eu me sentei e chorei. Durante alguns dias eu fiquei chorando e não comi nada. E fiz a Deus esta oração. Escute o seu pai, pois você lhe deve a vida, e não despreze a sua mãe quando ela envelhecer. No meu desespero, longe do meu lar, eu te chamo pedindo ajuda. Põe-me em segurança numa rocha bem alta. Examina-me e põe-me à prova, ó Senhor. Julga os meus desejos e os meus pensamentos, pois o teu amor me guia e a tua verdade sempre me orienta. Por causa dos teus julgamentos, ó Senhor, o povo de Jerusalém está contente e as cidades de Judá se alegram. Quando estive aflito, pedi ajuda a Deus, o Senhor, e ele me respondeu. Não julguem os outros, para vocês não serem julgados por Deus. Porém Moisés disse, quando eu for falar com os israelitas e lhes disser, o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, eles vão me perguntar, qual é o nome dele? Aí o que é que eu digo? Deus disse, eu sou quem sou. E disse ainda, você dirá o seguinte, eu sou me enviou a vocês. O meu coração está firme, ó Deus, bem firme. Eu cantarei hinos em teu louvor. Agora já não existe nenhuma condenação para as pessoas que estão unidas com Cristo Jesus. Pois a lei do Espírito de Deus, que nos trouxe vida por estarmos unidos com Cristo Jesus, livrou você da lei do pecado e da morte. O anjo do Senhor fica envoltado àqueles que o temem e os protege do perigo. O meu coração está cheio de medo, e o pavor da morte cai sobre mim. Sinto um medo terrível, estou tremendo. O pavor tomou conta de mim. Essa oração, feita com fé, salvará a pessoa doente. O Senhor lhe dará saúde e perdoará os pecados que tiver cometido. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e façam oração uns pelos outros, para que vocês sejam curados. A oração de uma pessoa obediente a Deus tem muito poder.
O ser humano é capaz de dominar todas as criaturas e tem dominado os animais selvagens, os pássaros, os animais que se arrastam pelo chão e os peixes. Mas ninguém ainda foi capaz de dominar a língua. Ela é má, cheia de veneno mortal e ninguém a pode controlar. A paciência convence até as autoridades. A perseverança pode vencer qualquer dificuldade. Ó Senhor, faze com que esses bajuladores se calem. Fecha a boca dessa gente convencida. Eles dizem, com as nossas palavras venceremos. Ninguém vai tapar a nossa boca. Quem é que manda em nós? É justo, ó Deus, que o povo te louve no monte Sião e te dê o que prometeu, pois tu respondes às orações. Pessoas de toda parte virão te adorar por causa dos seus pecados. As nossas faltas nos deixam derrotados, mas tu nos perdoas. Eles perseguem aqueles que castigaste e zombam dos sofrimentos daqueles que feriste. Toma nota de todos os pecados deles, não os deixes tomar parte na tua salvação. Que o nome deles seja riscado do livro da vida e que não seja colocado na lista dos que te obedecem. Eu disse, vou ter cuidado com a minha maneira de viver e não vou deixar que a minha língua me faça pecar. Enquanto os maus estiverem em volta de mim, não falarei nada. É melhor morar no deserto do que com uma mulher que vive resmungando e se queixando. Moisés estendeu a mão sobre o mar, e Deus, o Senhor, com um vento leste muito forte, fez com que o mar recuasse. O vento soprou a noite inteira e fez o mar virar terra seca. As águas foram divididas, e os israelitas passaram pelo mar em terra seca, com muralhas de água nos dois lados. E Deus, que vê o que está dentro do coração, sabe qual é o pensamento do Espírito. Porque o Espírito pede em favor do povo de Deus e pede de acordo com a vontade de Deus. Se vocês os maltratarem, eu, o Senhor, os atenderei quando eles pedirem socorro. Por isso, nos momentos de angústia, todos os que são fiéis a ti devem orar. Assim, quando as grandes ondas de sofrimento vierem, não chegarão até eles. Todos os que me veem caçoam de mim, mostrando a língua e balançando a cabeça, eles dizem, você confiou em Deus, o Senhor, então por que ele não o salva? Se ele gosta de você, por que não o ajuda? Como dizem as Escrituras Sagradas, todos os que pedirem a ajuda do Senhor serão salvos. A pessoa honesta anda em paz e segurança, mas a desonesta será desmascarada. Ó Senhor Deus, cumpre a tua promessa e perdoa os meus pecados porque são muitos. Ele o cobrirá com as suas asas, e debaixo delas você estará seguro. A fidelidade de Deus o protegerá como um escudo. O Senhor Deus será o Rei do mundo inteiro. Ele será o único Deus, e todos o chamarão de Senhor. Não tenha inveja dos violentos, nem faça o que eles fazem, pois o Senhor Deus detesta os que praticam o mal, mas é amigo dos que são direitos. Todos falarão da glória do teu reino e contarão a respeito do teu poder, para que todos os povos conheçamos teus atos poderosos e a grandeza e a glória do teu reino. O teu reino é eterno, e tu és rei para sempre. O Senhor Deus sempre cumpre o que promete, ele é fiel em tudo o que faz. Nós sabemos que tudo o que a lei diz é dito para os que vivem debaixo da lei. Isso a fim de que todos parem de se justificar, e a fim de que todas as pessoas do mundo fiquem debaixo do julgamento de Deus. Ó Rei, que na hora da angústia o Senhor Deus responda à sua oração, que o Deus de Jacó o proteja, que do seu templo Deus lhe envie socorro, e que do monte Sião ele o ajude. Deus que vive no seu santo templo, cuida dos órfãos e protege as viúvas. Somente ele é a rocha que me salva, ele é o meu protetor, e eu nunca serei derrotado. Os israelitas deram àquele alimento o nome de maná. Ele era parecido com uma sementinha branca e tinha gosto de bolo de mel. Se a nossa maneira de viver agrada a Deus, ele transforma os nossos inimigos em amigos. No entanto, ó Deus, tu me trouxeste ao mundo quando nasci. Quando eu era uma criancinha, tu me guardaste. Quem pode ver os seus próprios erros? Purifica-me, Senhor, das faltas que cometo sem perceber. Quando falo de paz, eles falam a favor de guerra. Quando os alimenta, o Senhor Deus é generoso, ele satisfaz a todos os seres vivos. Feliz aquele cujas maldades Deus perdoa e cujos pecados ele apaga. Mas os humildes viverão em segurança na terra prometida, e terão alegria, prosperidade e paz. Portanto, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem vem por meio da pregação a respeito de Cristo. Qualquer tolo pode começar uma briga. Quem fica fora dela é que merece elogios. Protege-me e salva-me. Livra-me da vergonha da derrota, pois em ti encontro segurança. Que a minha honestidade e sinceridade me protejam, porque confio em ti. Ó Senhor, tu és bom e perdoador e tens muito amor por todos os que oram a ti. Salva-nos, ó Senhor, salva-nos. Dá-nos prosperidade, ó Deus. Que Deus abençoe aquele que vem em nome de Deus, o Senhor. Daqui do templo do Senhor nós abençoamos todos vocês. Mas Deus nos mostrou o quanto nos ama. Cristo morreu por nós quando ainda vivíamos no pecado. Eu lembro do passado, penso em tudo que tens feito e não esqueço as tuas ações. O Senhor Deus salva a vida dos seus servos. Aqueles que procuram a sua proteção não serão condenados. Estou certo de que o Senhor está sempre comigo. Ele está ao meu lado direito e nada pode me abalar.
Tu me tens feito passar por aflições e sofrimentos, mas me darás forças novamente e me livrarás da sepultura. Tu me tornarás cada vez mais famoso e sempre me consolarás. Portanto, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem vem por meio da pregação a respeito de Cristo. E é cantado pelas crianças, pelas criancinhas de colo. Tu construíste uma fortaleza para te proteger dos teus inimigos, para acabar com todos os que te desafiam. Eu te louvarei, ó Deus, meu defensor. Tu és a minha fortaleza, tu és o Deus que me ama. Alegre-se muito, povo de Sião. Moradores de Jerusalém, cantem de alegria, pois o seu rei está chegando. Ele vem triunfante e vitorioso, mas é humilde, e está montado num jumento, num jumentinho, filho de jumenta. No teu templo, ó Deus, ficamos pensando no teu amor. Meu filho, coma mel, pois o mel faz bem. Assim como o favo de mel é doce na sua língua, assim também a sabedoria é boa para a sua alma. Se você a conseguir, terá um bom futuro e não perderá a esperança. Depois pegou as 2 placas de pedra e as colocou dentro da arca da aliança. Enfiou os cabos nas argolas da arca e colocou a tampa nela. Então pôs a arca na tenda e, como o Senhor havia ordenado, pendurou a cortina entre o lugar santo e o lugar santíssimo, para que ninguém pudesse ver a arca. Este Deus faz tudo perfeito e cumpre o que promete. Ele é como um escudo para os que procuram a sua proteção. Como pode um jovem conservar pura sua vida? É só obedecer aos teus mandamentos. No entanto, o homem que comete adultério não tem juízo, ele está se destruindo a si mesmo. A mulher bondosa é estimada, mas a imoral é uma vergonha. O preguiçoso nunca terá dinheiro, mas quem tem iniciativa acaba ficando rico. Quando Moisés entrou na tenda sagrada para falar com o Senhor, ouviu a voz de Deus falando com ele, de cima da tampa da arca da aliança, do meio dos 2 querubins. Era assim que Deus falava com Moisés. Assim a lei vem de Deus, e o mandamento também vem de Deus, diz o que é certo e é bom. Lembrem disto, meus queridos irmãos. Cada um esteja pronto para ouvir, mas demore para falar e ficar com raiva. Dificilmente alguém aceitaria morrer por uma pessoa que obedece às leis. Pode ser que alguém tenha coragem para morrer por uma pessoa boa, mas Deus nos mostrou o quanto nos ama. Cristo morreu por nós quando ainda vivíamos no pecado. Vão e procurem entender o que quer dizer este trecho das Escrituras Sagradas. Eu quero que as pessoas sejam bondosas e não que me ofereçam sacrifícios de animais. Porque eu vim para chamar os pecadores e não os bons. A resposta delicada acalma o furor, mas a palavra dura aumenta a raiva. Não cometa adultério. Escutem quando eu os corrijo. Eu darei bons conselhos e repartirei a minha sabedoria com vocês. Tu, porém, és santo e sentado no teu trono, recebes os louvores do povo de Israel. O Senhor Deus é grande e merece receber altos louvores. Quem pode compreender a sua grandeza? Agradeçam a Deus, o Senhor, anunciem a sua grandeza e contem às nações as coisas que ele fez. Louvem a Deus, o Senhor, todas as nações. Que todos os povos o louvem. O seu amor por nós é forte e a sua fidelidade dura para sempre. Aleluia. Saber dar uma resposta é uma alegria. Como é boa a palavra certa na hora certa. Aquele que me traz ofertas de gratidão está me honrando, e eu salvarei todos os que andam nos meus caminhos. Ó Deus, não há outro Deus como tu, pois perdoas os pecados e as maldades daqueles do teu povo que ficaram vivos. Tu não continuas irado para sempre, mas tens prazer em nos mostrar sempre o teu amor. Louvem o Senhor Deus, a minha rocha, ele me prepara para a batalha e me ensina a combater. Ele me ensinou a cantar uma nova canção, um hino de louvor ao nosso Deus. Quando virem isso, muitos temerão o Senhor e nele porão a sua confiança. Quem perdoa uma ofensa mostra que tem amor, mas quem fica lembrando o assunto estraga a amizade. Toda a minha vida tenho me apoiado em ti. Desde o meu nascimento, tu tens me protegido. Eu sempre te louvarei. Eu louvo a Deus, porque ele não deixou de ouvir a minha oração e nunca me negou o seu amor. Com um coração sincero, eu te louvarei à medida que for aprendendo os teus justos ensinamentos. O Senhor Deus é, e alegre-se a terra, fiquem contentes, ilhas dos mares. Louvado seja o Senhor, que dia a dia leva as nossas cargas. Deus é a nossa salvação. Quem tenta esconder os seus pecados não terá sucesso na vida. Mas Deus tem misericórdia de quem confessa os seus pecados e os abandona. O dia inteiro eu te louvo e anuncio a tua glória. Todos os seres vivos louvem o Senhor. Aleluia. Entrem pelos portões do templo com ações de graças. Entrem nos seus pátios com louvor. Louvem a Deus e sejam agradecidos a Ele. Desde o nascer até o pôr do sol, que o nome do Senhor seja louvado. As tuas bênçãos estão sobre Ele para sempre, e a tua presença lhe dá muita alegria. Eu aguardo ansioso a ajuda de Deus, o Senhor, e confio na sua palavra. Os que confiam em ti não sofrerão a vergonha da derrota, mas serão derrotados os que sem motivos e revoltam contra ti. Pois o Senhor seu Deus está com vocês. Ele é poderoso e os salvará. Deus ficará contente com vocês e por causa do seu amor lhes dará nova vida.
Ele cantará e se alegrará. Dá-me novamente a alegria da tua salvação e conserva em mim o desejo de ser obediente. Tende, pois, paciência, meus irmãos, até a vinda do Senhor. Vede o lavrador, ele aguarda o precioso fruto da terra e tem paciência até receber a chuva do outono e a da primavera. Não seja vingativo, confie em Deus o Senhor, e Ele fará justiça a você. Aqueles que confiam em Deus o Senhor viverão em segurança na terra prometida, porém os maus serão destruídos. Quando estou aflito e preocupado, tu me consolas e me alegras. Feliz aquele que teme a Deus o Senhor e vive de acordo com a sua vontade. Mas os que buscam abrigo em ti ficarão contentes e sempre cantarão de alegria, porque tu os defendes. Os que te amam encontram a felicidade em ti. Vão agora para casa e façam uma festa. Repartam a sua comida e o seu vinho com quem não tiver nada preparado. Este dia é sagrado para o nosso Deus, portanto não fiquem tristes. A alegria que o Senhor dá fará com que vocês fiquem fortes. O pai que tem um filho correto e sábio ficará muito feliz e se orgulhará dele. Ainda que a minha mente e o meu corpo enfraqueçam, Deus é a minha força. Ele é tudo o que sempre preciso. Não adianta trabalhar demais para ganhar o pão, levantando cedo e deitando tarde, pois é Deus quem dá o sustento aos que Ele ama, mesmo quando estão dormindo. Quando se deitar, não terá medo, e o seu sono será tranquilo a noite inteira. Pelo contrário, cada um de nós deve agradar o seu irmão, para o bem dele, a fim de que ele cresça na fé. O que é que isso quer dizer? Vamos continuar pecando porque não somos mais controlados pela lei, mas pela graça de Deus? É claro que não. Não se irrite por causados que vencem na vida, nem tenha invejados que conseguem realizar os seus planos de maldade. Tenha paciência, pois o Senhor Deus cuidará disso. Pois o salário do pecado é a morte, mas o presente gratuito de Deus é a vida eterna, que temos em união com Cristo Jesus, o nosso Senhor. A Deus o Senhor pedi uma coisa, e o que eu quero é só isto, que Ele me deixe viver na sua casa todos os dias da minha vida, para sentir, maravilhado, a sua bondade e pedir a sua orientação. Ó Deus, examina-me e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum pecado e guia-me pelo caminho eterno. Eu penso que o que sofremos durante a nossa vida não pode ser comparado, de modo nenhum, com a glória que nos será revelada no futuro. Os que sobrarem do povo de Israel nunca mais farão maldades, não mentirão, nem procurarão enganar ninguém. Terão comida à vontade, estarão seguros e não ficarão com medo de ninguém. Mas se no coração de vocês existe inveja, amargura e egoísmo, então não mintam contra a verdade, gabando-se de serem sábios. Nenhum mentiroso viverá no meu palácio, nenhuma pessoa fingida ficará na minha presença. Tudo o que Deus diz é verdade. Ele é como um escudo para todos os que procuram a sua proteção. Pois vocês sabem que quando a sua fé vence essas provações, ela produz perseverança. Quem bebe demais fica barulhento e caçoa dos outros. O escravo da bebida nunca será sábio. Pois, se fomos unidos com ele por uma morte igual à dele, assim também seremos unidos com ele por uma ressurreição igual à dele. Pois sabemos que a nossa velha natureza pecadora já foi morta com Cristo na cruz, a fim de que o nosso eu pecador fosse morto, e assim não sejamos mais escravos do pecado. As palavras do Senhor são verdadeiras. Tudo o que Ele faz merece confiança. Pois o Senhor ama aquilo que é direito e certo, e não abandona os seus servos fiéis. Ele sempre protege o seu povo, mas os descendentes dos maus serão destruídos. O temor ao Senhor é uma fonte de vida e ajuda a evitar as armadilhas da morte. Quem toma cuidado com o que diz está protegendo a sua própria vida, mas quem fala demais destrói a si mesmo. Só vivemos uns 70 anos e os mais fortes chegam aos 80, mas esses anos só trazem canseira e aflições. A vida passa logo e nós desaparecemos. Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. A pessoa honesta pode cair muitas vezes, que sempre se levanta de novo, mas a desgraça acaba com os maus.